Pessoal, agora que a gente já retomou em estrutura tópica, em linhas gerais, os três grandes temas da teoria geral do direito civil, que são a pessoa, os bens e os fatos, a gente pode entrar no direito das obrigações, que é o primeiro grande ramo do direito civil, superada a sua teoria geral, né? Para a gente poder conversar sobre obrigações, é preciso primeiro que a gente estabeleça o que talvez seja o mais importante para evitar que a gente cometa erros no futuro, que é a distinção entre as duas grandes categorias de direitos civis, né? Que é a categoria dos direitos obrigacionais e a categoria dos direitos reais. É essa marca que distingue os obrigacionais dos reais que vai determinar a produção de efeitos desses direitos em todos os ramos do direito civil. A gente começa estudando as obrigações. Para estudar obrigações, eu preciso entender o direito obrigacional e eu preciso já saber qual que é a diferença entre ele e os direitos reais que eu vejo posteriormente no direito das coisas. Sem isso, há sempre margem para toda sorte de confusão. A gente já teve ocasião em aulas presenciais de discutir diversas dúvidas que ocorrem às pessoas na sociedade, justamente porque não distinguem bem os direitos obrigacionais dos direitos reais. Então vamos com calma discutir esse tema em estrutura tópica, para que daqui vocês possam partir para uma análise mais detalhada, né? Em primeiro lugar, é preciso entender que os direitos obrigacionais se situam em uma relação jurídica formada entre sujeitos certos e determinados. Ou seja, para eu analisar um direito obrigacional, eu vejo uma relação jurídica e essa relação jurídica tem sujeitos certos e determinados. Ou seja, eu vejo de um lado A, do outro lado B. Eu vejo de um lado comprador, do outro lado vendedor. Eu vejo de um lado locatário, eu vejo de um lado filho. Eu vejo de um lado alimentante, do outro lado alimentando. Eu preciso sempre enxergar esses sujeitos certos e determinados se eu estiver tratando de um direito obrigacional. Essa é a primeira marca distintiva dos direitos obrigacionais. Justamente porque eles se situam em uma relação jurídica entre sujeitos certos e determinados, é que se estabelece sempre como característica deles a produção de efeitos tão somente entre os sujeitos, entre as partes da linguagem que é mais corriqueira, ou intrapartes na expressão em latim. Ou seja, o direito obrigacional entre A e B só produz efeitos entre A e B. O direito obrigacional entre comprador e vendedor só produz efeitos entre comprador e vendedor. O direito obrigacional entre locador e locatário só produz efeitos entre o locador e o locatário. O direito obrigacional entre o alimentando e o alimentante só produz efeitos entre o alimentando e o alimentante, que são os sujeitos, as partes do negócio. Muito importante estabelecer essa distinção, essa marca distintiva, para a gente não imaginar a produção de efeitos com relação a terceiros, salvo em hipóteses mais raras, hipóteses mais específicas, né? Outra característica marcante dos direitos obrigacionais é que eles têm sempre por objeto um fato do sujeito. Um fato, aquilo que se pode exigir é sempre uma conduta, nunca um bem. É sempre a conduta, não a coisa. A coisa vai ser objeto posteriormente dos direitos reais. Os direitos obrigacionais têm por objeto sempre o fato, sempre a conduta. O seu conteúdo é aquilo que alguém fará, sempre nesse sentido. Além disso, os direitos obrigacionais têm natureza, caráter transitório, ou seja, eles tendem à sua própria extinção, nascem para se extinguir. Não tem caráter duradouro, portanto. O caráter é transitório. Os direitos nascem tendendo já à sua extinção. Essas somadas são as categorias que nos permitem enxergar o direito obrigacional, aquele que se situa entre sujeitos certos e determinados, que só produz efeitos entre aqueles mesmos sujeitos, que tem por objeto sempre um fato e que tem caráter transitório, ou seja, que tende à sua extinção. Eu entendo melhor essa distinção quando eu analiso os direitos reais e vejo em que diferem os obrigacionais dos reais, né? Os direitos reais têm por primeira característica o fato de se situarem
em uma relação jurídica que é estabelecida entre um sujeito certo e determinado, que é o titular do direito, e toda a coletividade. Ou seja, já estabeleci aí a primeira marca distintiva. Não são os direitos obrigacionais, aqueles que se situam entre sujeitos certos e determinados. Pois bem, aqui, se tratando de direitos reais, eu encontro um sujeito certo e determinado, que é o titular do direito. Mas do outro lado da relação, no lugar de enxergar outro sujeito certo e determinado, eu vejo uma infinidade de sujeitos, eu vejo toda a coletividade. Todos os demais sujeitos que convivem naquele sistema jurídico com o titular do direito são também membros daquela relação jurídica. Isso, então, é o primeiro ponto extremamente marcante. O segundo ponto, que é com relação à produção de efeitos, também é extremamente marcante. Por quê? Se o direito obrigacional só existe entre sujeitos certos e determinados e, portanto, só produz efeitos entre sujeitos certos e determinados, o direito real, por sua vez, se situa em uma relação estabelecida, uma relação diferenciada, estabelecida entre um sujeito certo e determinado e toda a coletividade. Logo, com relação à produção de efeitos, eu vou enxergar que o direito real produz efeitos com relação a todos. Por quê? Porque todos, toda a coletividade, é também parte da relação jurídica, né? Por essa razão, então, a produção de efeitos vai se estender a todos. Na expressão em latim, vai se dizer que a eficácia do direito real é erga omnes, ou seja, com relação a todos. Muito bem, com relação ao objeto. Enquanto o direito obrigacional sempre tem por objeto o fato, o direito real sempre tem por objeto a coisa, o que então é bastante distinto, né? Se eu imagino um exemplo de uma compra e venda, a compra e venda, vejam bem, não tem por objeto coisa, ela tem por objeto fatos. Um fato do comprador, que é a entrega do preço, e um fato do vendedor, que é a entrega da coisa. Mas os objetos dessas relações obrigacionais, ou dessa relação complexa, a gente poderia dizer, numa linguagem mais técnica, são fatos. Um fato do comprador, um fato do vendedor. O direito real, por sua vez, tem por objeto a própria coisa. E aí, se eu penso num exemplo claríssimo de direito real, que é o da propriedade, eu vejo que a propriedade, o direito de propriedade, tem como objeto a própria coisa. Ou seja, um carro, uma casa, um livro. É a coisa em si que é objeto do direito e não nenhum fato, como acontece com relação aos direitos obrigacionais. E, por fim, a última marca distintiva é que os direitos reais têm caráter perpétuo, têm caráter duradouro, tendem a se manter, até mesmo após a morte do seu titular, eles são transmitidos. Ou seja, com relação a todas as características que nós listamos, dos direitos obrigacionais e dos direitos reais, há diferenças, e elas sempre são muito marcantes, sempre distanciando com muita clareza o direito obrigacional do direito real, e fazendo com que a disciplina desses desses direitos, necessariamente seja diferente. Só para lembrar exemplos práticos, inclusive, já discutidos em sala, se eu estou em sede de contrato, se eu estou imaginando um contrato de compra e venda de um determinado bem, eu não posso me esquecer que esse direito tem por objeto, ou que essa relação obrigacional tem por objeto, tão somente fatos, e que ela produz efeitos tão somente entre aqueles sujeitos. Então, se A vai vender um determinado bem para B, e eles então celebram um contrato de compra e venda, B, como comprador, tem direito de receber a coisa de A, e A, como vendedor, tem direito de receber o preço de B. Mas primeiro essa produção de efeitos só se dá entre os dois sujeitos. Se eu descubro posteriormente que aquele bem não pertence ao vendedor, mas sim a C, que é um terceiro estranho à relação, não pode B, como comprador, nada exigir de C, porque C não fez parte daquela relação obrigacional. Está fora. Se está fora, não é atingido pelos efeitos do direito, né? E depois vejam que o direito não tinha por objeto coisa em si, mas sim fato. O objeto do direito de B era o fato da entrega devida por A, que era o vendedor. Mas se o A não é proprietário, se o proprietário na verdade é C, acaba que o direito de B será ineficaz, né? Porque ele tinha por objeto a entrega de uma coisa e essa entrega é impossível pelo fato de que a coisa não pertence ao vendedor.
Se, por outro lado, eu estou tratando de direito de propriedade, se eu agora analiso essa história pelo ângulo do C, eu vejo que o C tem um direito sobre uma coisa que é oponível a todas as pessoas, porque todas as pessoas fazem parte da relação jurídica instaurada entre C e a coletividade e que tem por objeto a coisa. Logo, se A, por uma razão qualquer, toma a coisa de C para entregar a B, C tem direito que ele pode exercer tanto em face de A quanto em face de B, porque sendo titular de direito real, todos são membros, todos são parte daquela relação jurídica, toda a coletividade é parte. Logo, toda a coletividade é atingida pelos efeitos daquele direito. Né? Com relação ao direito de propriedade, o direito do proprietário tem como contraposto o dever de toda a coletividade de não interferir na propriedade do titular do direito de propriedade. Então, C pode exigir tanto de A quanto de B que respeitem a propriedade da sua coisa. Né? Então, as marcas são muito distintivas. Eu não consigo entender bem o direito civil se eu fizer confusão entre direitos obrigacionais e direitos reais. Infelizmente, no plano social, a gente tem visto cada vez mais as pessoas celebrando negócios, tendo em vista direitos reais e se esquecendo que não basta o direito obrigacional. Não basta a celebração do contrato para que eu possa pensar no direito de propriedade, por exemplo, que é o caso mais dramático. O contrato é parte do processo, é etapa, é fase, mas não é ele sozinho que vai produzir, que vai extinguir, que vai modificar ou que vai transferir direito de propriedade. Porque direito real não se confunde com direito obrigacional. Né? Então, tendo estabelecido essa base, a gente pode agora conversar em estrutura tópica sobre a matéria das obrigações. Para caso vocês tenham necessidade de avançar sobre essa matéria, vocês terem um roteiro a seguir. Né? O que se primeiro precisa fazer é estabelecer, como sempre, um conceito, e agora um conceito de obrigação. Né? E eu sempre vou visualizar as obrigações por dois ângulos. Eu vou visualizar a obrigação num sentido amplo, e em sentido amplo eu vou contemplar a obrigação como sendo a própria relação jurídica obrigacional instaurada entre credor e devedor. Isso tudo eu posso chamar de obrigação. Quanto em sentido estrito, eu vejo a obrigação como o dever de conteúdo economicamente apreciável. Ou seja, aquilo que se contrapõe ao direito de crédito, aquilo que se contrapõe ao direito obrigacional do credor, também se chama obrigação, mas em sentido estrito e no sentido de dever economicamente apreciável. Em direito civil, vejam bem, nem todo dever é uma obrigação. Toda obrigação é um dever, mas nem todo dever é uma obrigação. Os pais têm o dever de cuidar dos filhos. Isso é um dever, não uma obrigação, porque não tem conteúdo economicamente apreciável. Em compensação, uma dívida em dinheiro tem conteúdo economicamente apreciável e, por essa razão, não só é um dever, mas é também uma obrigação. Então, essa primeira noção de obrigação a gente tem que estabelecer. Avançando um pouco, a gente passa para a análise dos elementos essenciais das obrigações. Né? E os elementos essenciais das obrigações são os sujeitos, e aqui sempre no plural, porque eu não posso pensar em obrigação sem pensar em relação, sem pensar em dinâmica, então eu preciso sempre de mais de um sujeito. Além do sujeito, é preciso sempre que haja um objeto, e além do objeto, é preciso que haja o vínculo, aquilo que liga os sujeitos em torno do objeto, acerca do objeto. Então, sujeitos, no plural, me corrigindo, objeto e vínculo são os elementos essenciais de todas as obrigações. Passada, vencida essa análise de elementos essenciais, eu começo a analisar a disciplina das obrigações. E eu vejo que há diversas espécies de obrigações e cada uma delas produz consequências jurídicas diversas. E aí eu percebo que, num primeiro momento, verificando a presença de elementos essenciais, ou seja, de sujeitos, de objeto e de vínculo, eu preciso classificar aquela obrigação para começar a poder pensar na produção de efeitos dela. Né? E aí eu vejo, primeiramente, que eu preciso classificar as obrigações com relação ao seu objeto. Com relação ao seu objeto, essa é a classificação mais importante, que mais consequências vai produzir. E com relação ao seu objeto, eu verifico que as obrigações se classificam em obrigações
de dar, obrigações de fazer e obrigações de não fazer. As obrigações de dar são aquelas que têm por objeto uma entrega ou uma restituição. Uma entrega ou uma restituição. Então, por exemplo, a obrigação do comprador e a obrigação do vendedor se enquadram no conceito de obrigação de dar. Por quê? Porque tem por objeto uma entrega. O comprador deve entregar o preço, o vendedor deve entregar a coisa. Então, são obrigações que têm por objeto entregas, logo classificam-se como obrigações de dar. E quem é que tem uma obrigação de restituir? Por exemplo, o comodatário e o locatário, que tomam o uso das coisas em virtude de contrato. O comodatário a título gratuito, o locatário a título oneroso, mas ambos têm o título de uma coisa que não lhes pertence em virtude do contrato. Findo o contrato, a coisa deve ser restituída à outra parte, a locador, acomodante. Nesses casos, então, a gente vai analisar a obrigação de restituir, que também é obrigação de dar, mas se distingue da entrega pelo fato de que a entrega é de mão única. Alguém tinha uma coisa, passa para alguém. Na restituição, sempre houve uma transferência anterior e agora vai se desfazer aquela transferência anterior, ou seja, a coisa será restituída, né? Seja o objeto uma entrega ou uma restituição, em se tratando de entrega ou de restituição, a obrigação será classificada como obrigação de dar. E o que é uma obrigação de fazer? Vocês vão se perguntar. É toda obrigação que tem por objeto uma conduta positiva, ou seja, uma ação do sujeito, e que se distingue de uma entrega ou de uma restituição. Na verdade, vocês poderiam até já ter alegado que toda obrigação de dar é uma obrigação de fazer. Porque entregar e restituir são fazeres. Mas, na verdade, o entregar e o restituir são tão específicos, mas tão específicos, que a teoria do direito das obrigações estuda separadamente essas duas condutas que podem ser objeto de obrigações, né? Então, obrigações de dar, sempre tendo por objeto a entrega, a restituição e com consequências muito próprias. E qualquer outro fazer que não seja uma entrega, que não seja uma restituição, desde que seja positivo, desde que seja que se consubstancie em uma ação, será classificado como uma obrigação de fazer. E, por fim, as obrigações de não fazer, que são as mais fáceis, que são aquelas que têm por objeto uma inação, uma abstenção a que se obriga um dos sujeitos, né? Então, vamos voltar para exemplos de cada uma dessas obrigações. Já vimos com relação à obrigação de dar, né? Podemos manter aqui os exemplos do contrato de compra e venda, que gera a obrigação de entregar, e os contratos de comodato e de locação, que geram obrigações de restituir. Agora, e o contrato e uma obrigação de fazer? Qual seria o contrato que gera uma obrigação de fazer? Ora, muito simples. O contrato, por exemplo, de prestação de serviço, por meio do qual alguém se obriga a realizar uma determinada atividade, como, por exemplo, pintar uma parede. Pintar uma parede terá por objeto a pintura, o ato de pintar. Não há aí envolvido nenhum ato de restituição ou nenhum ato de entrega. Por isso, a obrigação gerada pelo contrato de prestação de serviços é tão somente uma obrigação de fazer. E vocês se perguntarão, mas existe obrigação que tenha por objeto uma abstenção? Isso de fato existe? Eu vou dizer para vocês, de fato existe sim. Pode até ser mais raro, mas existe. Há casos em que as pessoas têm interesse em contratar que não vão fazer uma determinada coisa. É o que acontece, por exemplo, em algumas relações de trabalho, em que alguns empregados são obrigados a não revelar certos procedimentos relacionados à sua atividade, não revelar fórmulas que se reputam secretas da produção de um determinado bem, né? São casos em que há necessidade de que se pactue uma obrigação negativa, uma obrigação que tenha um conteúdo de abstenção. Eu me obrigo a não revelar, eu trabalho na fábrica da Coca-Cola, com produção de Coca-Cola, eu me obrigo a não revelar a parte da fórmula que eu conheço. Essa é uma obrigação negativa, portanto, que tem objeto, que tem por objeto um não fazer, que é da maior relevância. Às vezes eu tenho casos mais simples, ou nem tão simples assim, porque acabam se tornando no dia a dia
bastante complexos, mas imaginem vocês um condomínio em um edifício residencial em que os moradores, em assembleia geral, vão discutir o regimento interno. E eles entendem, por exemplo, que não é conveniente que se ande de bicicleta pela área de estacionamento dos carros, porque isso daí poderia ocasionar danos aos carros, né? Ou poderia gerar perigo para quem anda na bicicleta, porque poderia se machucar, etc. Qualquer desses fatos é possível de ser discutido em uma assembleia de condomínio, e eles podem tranquilamente se obrigar, então, a não andar de bicicleta no condomínio, ou a não fazer barulho depois de determinada hora. Eu conheço o exemplo de um prédio muito interessante aqui em Belo Horizonte, em que há no regimento uma obrigação de não fazer, muito peculiar, que é de não dar descarga depois de 10 horas da noite, ou seja, para evitar barulho. É um prédio que tem paredes finas, em que qualquer barulho é ouvido por todos os moradores, e aí pactuaram essa obrigação. É uma obrigação diferente, mas é uma obrigação possível, é uma obrigação de não fazer. Então, para eu poder analisar essa obrigação, eu preciso primeiro passar por esse conceito com relação ao objeto, né? Com relação ao sujeito das obrigações, as obrigações se classificam em obrigações solidárias, ou não solidárias, obviamente, em obrigações divisíveis e indivisíveis, né? Essas classificações também são de grande relevância. Se eu descubro que uma obrigação é solidária, isso faz toda a diferença para o deslinde de casos relacionados à obrigação, né? O que é obrigação solidária? A obrigação solidária é aquela que tem pluralidade de sujeitos e unidade de prestação. Vamos imaginar, por exemplo, um caso bem simples de o que a gente chama de solidariedade ativa, que é o que ocorre nos contratos de conta conjunta em bancos. Então, marido e mulher são titulares de uma conta conjunta em banco. Eles serão, então, credores solidários do banco. Significa que há pluralidade de sujeitos, mas há unidade de prestação. O banco se relaciona com o marido, ou com a mulher, ou com ambos, da mesma forma. Porque para o banco, os sujeitos são vistos como um só em razão da unidade da prestação, muito embora os sujeitos sejam plurais. Eu acho que com esse exemplo fica muito fácil vocês visualizarem a solidariedade. O marido vai ao banco, ele quer sacar parte do dinheiro. O banco, obviamente, não vai exigir a presença da mulher para que ela possa sacar quantia semelhante. Ou o marido vai ao banco e ele quer sacar todo o dinheiro. Também não vai ao banco exigir a presença da mulher. Ou a mulher vai ao banco e faz isso tudo, não faz diferença nenhuma, porque são credores solidários, significando que cada um tem direito à prestação toda. Mas é aí que entra justamente a dificuldade da solidariedade, porque trata-se de uma ficção jurídica. Eu não posso, logicamente, imaginar que há uma quantia depositada num banco e que essa quantia é devida ao mesmo tempo, integralmente, tanto a uma parte quanto a outra. Eu poderia imaginar que um tem direito à metade, o outro tem direito à outra metade, mas não consigo imaginar que, ao mesmo tempo, aquela quantia seja devida integralmente a um e ao outro. Porque me parece que, se fosse devida a um, isso excluiria a dívida com relação ao outro. Mas não é o que acontece nas obrigações solidárias, que são ficticiamente devidas integralmente a cada um dos sujeitos, no caso da obrigação da solidariedade ativa. Há também os casos de solidariedade passiva. No caso da solidariedade passiva, são diversos os devedores, um único credor e unidade de prestação. Ou seja, é o caso que se estabelece muito frequentemente em contratos bancários, em que há um devedor, e ele chama alguém para garantir aquela dívida, e esse alguém assina como devedor solidário, de modo que o banco pode cobrar a integralidade da dívida, tanto do devedor primitivo, daquele que realmente deve, quanto do solidário, que na verdade não deve, mas passa a dever porque assume a solidariedade, né? Então, com relação aos sujeitos, essa é a classificação mais importante. Com relação à divisibilidade, a questão é mais simples, porque entendem-se divisíveis as obrigações que admitirem pagamento fracionado. Ou seja, há pluralidade de sujeitos, ou de credor, ou de devedor, e eu imagino a possibilidade de o pagamento ser fracionado. Se houver essa possibilidade, que pode ser determinada pela própria natureza da obrigação, ou pode ser determinada pela vontade das partes, ou, em alguns casos, pela lei,
eu terei então um caso de obrigação divisível. Se essa divisão não for possível, se o fracionamento não for possível, ou, mais uma vez, pela própria natureza, ou pela lei, ou pela vontade das partes, então eu terei diante de mim uma obrigação indivisível. Né? Há ainda uma outra classificação, uma classificação abrangente de obrigações, que é a com relação a elementos não essenciais, que produz também diversos efeitos com relação às obrigações. Né? Eu vou pensar nas obrigações alternativas e nas obrigações facultativas, lembrando que as alternativas são aquelas em que há duas prestações possíveis, mas no momento do pagamento só uma é devida. Eu vou lembrar do caso da obrigação facultativa, em que há uma prestação possível e devida, que pode, no entanto, a critério do devedor, ser substituída no momento do pagamento. Essa obrigação facultativa, a gente já viu que é relevantíssima nos casos do leasing, em que há justamente 3 opções para o devedor: a obrigação devida, que é a restituição da coisa, e as 2 obrigações que podem substituir o cumprimento da restituição, que são a compra do bem ou a renovação do contrato. Né? Há também a importantíssima classificação das obrigações em obrigações de meio e de resultado. As de meio são aquelas que se consideram cumpridas quando a conduta prometida é realizada. As de resultado dependem não só disso, mas também de que se alcance uma finalidade previamente estipulada, né? E outras mais classificação que vocês vão encontrar. Mas lembrando dessa ordem: o objeto, os sujeitos e outros elementos não essenciais. Com isso é que eu consigo analisar a obrigação para verificar para que lado eu vou, quais são as consequências possíveis produzidas por essa obrigação. Tendo feito essa análise, eu entro na análise final das obrigações, que é a da execução e a da não execução. As obrigações, como direitos obrigacionais que são, tendem à sua extinção. Nascem para se extinguir, têm caráter transitório. Logo, é importantíssima a análise do tema da execução das obrigações. Né? A execução das obrigações no direito das obrigações ganha vários nomes técnicos. Fala-se em pagamento, fala-se em adimplemento, fala-se em solução. Todos esses termos referem-se ao mesmo fenômeno, que é o fenômeno da execução da obrigação. O que torna tudo mais complexo é o fato de que muitas vezes não é a vontade do devedor ou a vontade do credor que a obrigação se execute. E a gente vai ter que pensar então em diversas modalidades que podem acontecer. Né? Então a gente passaria primeiro pelo plano da análise da execução das obrigações, que vai importar no tema da extinção das obrigações com o pagamento. A obrigação foi executada, então ela se extinguiu porque houve cumprimento, porque houve execução. E eu acabo tendo de contemplar também hipóteses que são criadas pela própria sociedade, que depois têm de ser apreendidas pelo direito, que são as hipóteses das extinções das obrigações sem pagamento, hipótese em que, por alguma razão qualquer, que a gente vê no caso a caso, a obrigação se extingue, mas não porque tenha havido pagamento, ela não foi executada. Né? É o caso, por exemplo, da novação, é o caso da subrogação, né? É o caso da remissão, caso em que há extinção da obrigação sem pagamento. Né? Vejo casos em que há pagamentos especiais, a obrigação se extingue com pagamento, mas não com o pagamento originariamente previsto. É o caso, por exemplo, típico da dação em pagamento. A obrigação se extingue porque há execução, mas não a execução da prestação originariamente devida. Né? E, por fim, chego ao tema mais dramático, que é o da inexecução das obrigações. Ou seja, a obrigação, de fato, não foi cumprida, ou seja, ela foi inadimplida. E aí a gente cai naquele tema que é corrente, famoso para todos, que é o da inadimplência, do inadimplemento das obrigações. Ou seja, quais as consequências da inexecução? A inexecução é absoluta, a inexecução é tão somente relativa. Houve atraso ou houve, de fato, impossibilidade superveniente da prestação? Há interesse ou não há interesse no credor no cumprimento da obrigação, tendo sido descumprida a obrigação primeiramente ajustada. São essas as análises que a gente faz ao final para verificar uma situação de direito obrigacional. É isso aí, pessoal.